Eu sou historiador, então eu queria iniciar falando um pouco da história da maconha, porque as pessoas não têm noção de que de todas as plantas da humanidade, talvez a maconha seja a mais importante, desde há milhares de anos, porque os usos da maconha não são apenas para a alteração da mente, para, enfim, efeitos psicoativos. Ela sempre foi usada para várias finalidades econômicas, ligadas, em primeiro lugar, à produção de fibras para tecido. Então a maconha foi a mais importante fibra da história da navegação, porque a vela dos navios e a corda dos navios era feita de cânhamo, que é o nome da maconha para uso econômico. Nem o algodão, nem o linho são fibras tão fortes e tão resistentes à água do mar. Isso fez com que na França, no século XVI, um grande escritor chamado François Rabelais dissesse que a maconha é a principal forma do ser humano viajar, porque ela permite que o ser humano viaje de três formas. Permite que viajem com os barcos através dos mares, porque sem a maconha não haveria a vela e a corda. Permite que se viaje através das ideias com os livros, porque o papel dos livros é feito de maconha. E finalmente permite que se viaje do ponto de vista de você poder ter uma viagem interior, uma viagem quase que de um sonho acordado, que é o efeito que permite toda essa, digamos assim, essa criatividade que também está ligada com o uso da maconha, muito importante nas artes. Eu queria levantar alguns elementos que tendem a nos ajudar a explicar por que uma planta tão importante, que era alimento, que era remédio, que era fonte de óleo, que era fonte de papel, fonte de tecido, por que ela foi proibida e por que hoje em dia a maioria das pessoas, a opinião pública, o senso comum, não sabe dessas virtudes da maconha. Existem várias razões. Uma delas é econômica. Como a maconha era uma matéria-prima natural que servia para fabricar papel, tecido, óleo e remédio, quando surgiram o papel de celulose, o tecido de fibra sintética tirada do petróleo e os remédios da indústria farmacêutica, houve uma pressão econômica para que o principal produto natural, a principal matéria-prima, que era alternativa ao uso da fibra sintética, do papel de celulose e do remédio da indústria farmacêutica, fosse sufocado e até mesmo proibido. Então esse é um elemento econômico. Se a maconha for legalizada, ela não vai servir apenas para a gente poder, enfim, fumar e ter ou ingerir e ter os efeitos psicoativos. Ela vai servir para uma imensa indústria que pode, inclusive, ter um sentido ecológico, porque a maconha pode até mesmo produzir um biocombustível, ela pode produzir roupas, tecidos, uma série de aplicações que já são, em vários países da Europa, objeto de feiras anuais. Tem 3 feiras na Europa, uma em Barcelona, uma em Zurique e outra em Amsterdã, que são as 3 feiras mais importantes do uso econômico.